Boa noite, igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada lar que está chegando essa mensagem. Confesso saudade, confesso uma diferença muito grande de cultuar a Deus assim, né? Mas é o que nos é possível. Então assim nós vamos fazer, não vamos deixar de louvar a Ele em momento algum. Receba o meu abraço virtual na vida de cada um, do mais novo ao mais experiente, né? Lembrando que Jesus não perdeu o controle de nada. Vou deixar uma breve palavra, porque nós não podemos estender muito o horário, face à gravação. A palavra está em Gênesis, depois eu gostaria que você lesse os textos todos para você contextualizar. Possivelmente você já leu, mas que você, como o tempo nós estamos tendo hoje, leia do capítulo 37 ao 50 de Gênesis. Mas no 37, do 1 ao 17, eu vou ler para nós aqui, para a gente falar brevemente do personagem José, que enfrentou grandes lutas, enfrentou grandes batalhas e dá-nos lições importantíssimas aqui. No versículo 1 a 17 fala assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia as más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talá de mangas compridas. E vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os filhos, odiaram-no, e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou aos seus irmãos, e por isso odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outros sonhos, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que a sol, a lua, as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso veremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. E disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os seus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: o que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhes o homem: foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: vamos a Dotã. Então os guiou José atrás dos irmãos, e os achou em Dotã. Essa é uma breve palavra, falando aqui da relação de José com seus irmãos. Ele era odiado pelos irmãos, que nos ensina também esse texto, de a gente saber com quem a gente conta os nossos sonhos. Não sai falando da sua vida para todos, não sai falando dos seus problemas, das suas dificuldades ou dos seus desejos para qualquer um. Fale com aquele que vai sonhar junto com você. Então é muito triste, mas a luta começa dentro da nossa própria casa, não é mesmo? Quantos de nós não temos aí nossas lutas com os nossos familiares, seja esposa, pai, filhos, irmãos, que não entendem a nossa fé, não entendem a nossa visão, né? E é o caso de José, que ele foi odiado pelos irmãos. Depois ele foi lançado, se você ler o texto subsequente, ele foi lançado num poço, né? Ele ficou desamparado, mas nesse desamparo ele creu nas promessas de Deus, né? Muitas das vezes nós podemos nos achar nessa situação, num poço, desamparado, sem nenhuma expectativa, longe de família e longe de tudo. Creia sempre nas promessas de Deus. Posteriormente ele foi vendido como escravo por seus irmãos, né?
ele, ao invés de se rebelar, ele obedeceu e ele continuou crendo nos propósitos de Deus, que Deus permitiu tais dificuldades. Às vezes nós podemos pensar assim, poxa, mas eu sou crente, por que está acontecendo isso comigo? Eu sou servo de Deus, eu sou dizimista fiel, eu vou à igreja, eu tenho me esforçado para santificar a minha vida, por que está acontecendo isso comigo? Não discuta não, queridos. Se Deus está permitindo, Ele está nos ensinando algo. Nada acontece sem a permissão de Deus, né? É difícil, a gente quer sombra e água fresca, não é mesmo? Todos nós queremos isso. Ler uma Bíblia, um jornal de letra grande, sapato folgado, né? Comida gostosa, sucos gelados, tudo isso, tudo que não traz problemas, né? Que não nos põe dificuldades, mas às vezes é isso que nós passamos na nossa vida, muitas dificuldades, mas Deus está formando caráter em nós, está formando caráter em cada um de nós, nos ensinando, nos tornando crentes melhores. Foi o que aconteceu com José. Ele foi forçado a trabalhar com a guarda pessoal de Faraó. O que José fez? Ele aproveitou esses momentos numa terra distante e aprendeu tudo sobre aquele lugar, né? Ele é um judeu, então ele foi para a guarda do egípcio, então ele procurou aprender tudo do costume, tudo do funcionamento daquela comunidade, daquela situação, para que na frente talvez ele pudesse lhe ser útil, ou também para amenizar naquela luta, para ele entender aquele processo, né? Seria a mesma coisa a gente ir para uma cidade do Nordeste, com uma cultura diferente, nós teríamos que chegar ali e procurar aprender aquilo, ou ir para a Indonésia, por exemplo, chegar lá e tentar aprender sobre aquele costume daquela cidade, para a gente sofrer menos, não é mesmo? Então foi isso que ele fez. Ele obteve conhecimento de como gerenciar uma casa grande e próspera. Posteriormente, ele é alvo da sedução da mulher de Potifar, né? Deve ter sido uma situação muito difícil. Ele, um jovem, né? Deveria ser bonito, porque a mulher de Potifar também deveria ser muito bonita, porque ele não ia pegar uma mulher feia para ser sua esposa, e era uma sedução, né? Uma tentação na vida dele, mas ele consegue resistir a essa tentação. Ele mostra uma força essa situação lhe mostra uma força que ele não sabia ter. E posteriormente a isso ele é preso, porque ele foi acusado de molestar a mulher de Potifar, mas mesmo assim ele não se rebelou, ele manteve, ele tratou todos ali na cadeia com gentileza. Trate todas as pessoas ao seu redor com gentileza. Nós não sabemos o dia de manhã, o que nós vamos precisar, né? E depois de tudo isso, ele é convidado a interpretar os sonhos de Faraó, né? Então ele faz a interpretação dos anos de seca, dos anos de prosperidade, e ele é chamado a gerenciar toda essa situação do Egito. O Egito, na época, mais ou menos a situação dos Estados Unidos hoje, a maior nação do mundo. Então ele passa a gerenciar aquela nação. Então ele sai de um posto para o segundo posto no reino. Então, querido, vale a pena a gente resistir, vale a pena a gente se reinventar, principalmente nessa crise. Aprenda, tudo que você aprender hoje pode ser benéfico para você amanhã. Não perca tempo, sabe? Leia a Bíblia para que a gente, se estivermos no poço, nós saibamos crer nas promessas de Deus, crer que um futuro melhor Deus tem para nós, coisas grandes Deus tem para nós. Leia o texto novamente, foi muito rápido devido à filmagem, senão não conseguimos postar, mas que você leia de 37 a 50, são os últimos capítulos de Gênesis, e que Deus abençoe muito a sua vida. Nos encontraremos na quarta-feira, o culto é normal assim, serão meia hora, mas já está liberado, na quarta-feira e no domingo. Então nós estaremos lá com mesmo pouco tempo, mas será um pouco tempo de grande qualidade. Que a graça e a paz do Senhor resida na sua casa, no seu lar, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, acalmando o seu coração. Isso vai passar, nós sairemos disso aqui melhores, nós sairemos desse aqui com maior aprendizado. Esse poço não nos deterá. Que Deus te abençoe muito em nome do Senhor Jesus. Abraço a todos. Amém.